O seu cristianismo nunca será empolgante para você até que você aprenda a ter esta comunicação bem próxima com Deus. E eu vou falar sem rodeios. Você pode ficar tão perto de Deus quanto quiser. Tudo depende de quanto tempo você está disposto a investir nisso. Ok, hoje eu vou falar com você sobre orientação divina ou ouvir a voz de Deus. Então eu não posso falar sobre meu relacionamento com Deus sem dizer, e Deus me disse, Deus me disse. E sabe, agora isso não significa que eu ouço vozes audíveis o tempo todo, mas essa é a promessa do Novo Testamento, que teríamos o Espírito Santo em nós. Jesus disse, é bom para vocês que eu vá. Eu estive com vocês, mas agora eu vou estar em vocês, através do Espírito Santo. Em João 16, diz que eu dou meu Espírito a vocês para que vocês possam estar em comunhão íntima com Ele. Nós devíamos ter, acredite ou não, um relacionamento conversacional com Deus. Agora, isso não significa que você vai se sentar e ter uma conversa com Deus como se conversasse com alguém tomando uma xícara de café. É por isso que você precisa aprender como Deus fala. Mas nós precisamos entender que Deus não está interessado apenas nos seus 45 minutos na igreja no domingo de manhã. Ele quer estar nas nossas vidas por inteiro, todos os dias e em tudo. Eu desafio você a convidar a Deus para mexer em qualquer área de sua vida que Ele queira. Vamos lá, vocês não estão de acordo? Eu vou falar para esses aqui, ó. Deus, eu convido você a se envolver em qualquer área da minha vida que você queira. Derrube aquelas portas que eu fechei para você. Eu te dou acesso aos meus pensamentos, às minhas finanças, meus amigos, meu entretenimento, como eu me visto. Eu quero que você lide com tudo que precisa ser tratado comigo para que eu possa me tornar cada vez mais e mais parecido com você. Cada vez mais. E posso te dizer algo? Eu sinceramente acredito nisso. Eu creio que quando ouvimos pregações como essa, eu acho que animam o nosso espírito. Você quase pode ver isso, porque ainda que parte de você, talvez sua carne não queira, ou tem medo do que pode acontecer, espiritualmente você sabe que é o certo e fica animado, porque é para isso que nós fomos criados, para ser como Cristo, para crescer e se tornar mais e mais e mais parecido com Ele. Incrível, eu gosto dessa mensagem. Agora, se você vai ouvir de Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é acreditar que pode ouvir a Deus. Então, provavelmente você não experimentaria isso aqui, mas se você está assistindo pela TV e você tem... Isso é algo novo para você ouvir de Deus, sabe? Eu fui a uma igreja por muito tempo e eu nunca tinha ouvido de Deus. Ou se ouvi, eu não sabia o que estava ouvindo. E eu realmente não sabia. Eu nunca tinha aprendido nada disso. Na verdade, quase chega a parecer que seria perigoso para as pessoas pensar que estavam ouvindo a Deus. Uma mulher me disse um dia, porque quando nós falamos com Deus, é uma oração. E se Ele fala com a gente, somos psicóticos? Você diz para as pessoas que Deus fala com você e elas estão prontas para te prender. Mas eu não entendo isso, porque em toda a Bíblia você vê, Deus disse, Deus disse, Deus disse. Quer dizer, Ele falou com Moisés, com José, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Você diz sim, mas hoje, após a ressurreição, as coisas não são diferentes agora? Bem, Ele falou com Saulo, que mais tarde foi chamado de Paulo, após a ressurreição, e Ele o endireitou. Você não pode ler o livro de Atos sem perceber que aquelas pessoas estavam em comunicação com Deus de várias e várias maneiras. Eu vou te dizer algo. O seu cristianismo nunca será empolgante para você até que você aprenda a ouvir de Deus e ser orientado e guiado pela voz dele na sua vida.
Vou dizer novamente, o seu cristianismo nunca será empolgante para você até que você aprenda a ter esta comunicação bem próxima com Deus. E eu vou falar sem rodeios. Você pode ficar tão perto de Deus quanto você quiser. Tudo depende de quanto tempo você está disposto a investir nisso. Tempo. Você não pode ter um bom relacionamento com alguém sem tempo? Nem com seus filhos, nem com seu cônjuge, nem com amigos. Os relacionamentos são construídos com o tempo e através de se envolver na vida de cada um. Então, um dia na nossa reunião eu comentei com o pessoal, Deus me disse isso, e Deus me disse aquilo, e o homem que estava liderando veio logo atrás de mim e enfaticamente me corrigiu, o que foi divertido. Mas então foi muito interessante para mim, porque a próxima pessoa que se levantou era alguém que era um pouco mais respeitado do que eu naquele círculo, e ele trouxe uma mensagem chamada Os Sussurros de Deus, e todo mundo adorou. E é a mesma coisa. Agora eu não sei por que as pessoas ficam todas descabeladas se você disser que Deus te disse algo, ou te mostrou algo, ou colocou algo no seu coração, sabe? Eu acho que há maneiras de dizer isso, tem lugares que você não precisa dizer, especialmente se você está no meio de pessoas que não entendem. Eu não dizia o tempo todo, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, Deus falou comigo, Deus falou assim. Eu aprendi a adaptar a linguagem de acordo com as pessoas. Deus colocou isso no meu coração. Então, geralmente eu falo, sinto que Deus está me levando a... Porque você realmente pode espantar muitas pessoas usando um tipo de linguagem super espiritual que elas não entendem. Isso só vai fazer elas pensar que você é louco. Todos digam, eu ouço a Deus. Agora, sabe, você nunca vai ouvir de Deus até que você acredite que você pode. Então você precisa parar de dizer, eu receio que eu não tenho ouvido a Deus, eu não acho que Deus fale comigo. Deus fala com você, você pode não saber ainda que é Deus, mas Ele fala com você. Eu acredito que Deus está falando com você agora. Qual é a razão de eu estar aqui se eu não acreditar que Deus está falando com você através de mim? Certamente, você não precisa me ouvir. Você precisa ouvir de Deus. Então, realmente, todas as vezes que você vem para a igreja, você precisa vir com a atitude de que Deus vai falar comigo hoje. Deus vai falar algo para mim hoje. Eu não vou perder isso. Eu vou fazer o que Ele me disser. Isso vai mudar as coisas. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem da pregação da palavra de Deus em relação a Cristo. Agora, por causa desse amor por Deus e pela sua palavra, foi quando eu comecei a me sentir como se Deus estivesse dizendo coisas para mim. Isso foi, nossa, empolgante, sabe? Porque aquilo era novo para mim, e a questão é que muito disso, eu diria que a maioria eram coisas simples, diárias e práticas, coisas que envolviam a minha vida diária. Eu me lembro de um fato, foi num dia em que Deus me tocou e eu jogava boliche nas sextas à noite, em uma liga, e eu estava jogando muito mal naquela noite, e eu senti o Senhor me dizendo, bem, por que você não me pede ajuda? Eu pensei, ninguém pede a Deus para ajudar a jogar boliche. Essas coisas não são coisas com as quais você vai incomodar a Deus. A gente só leva para Ele as emergências, não é, gente? Mas veja, esse é o nosso problema. Ele quer estar envolvido em tudo que você está envolvido. Em tudo. É assim que você tem esse relacionamento e essa comunhão e, sabe, você não consegue esconder nada de Deus. Ele sabe tudo que você vai fazer antes mesmo de você fazer, e você deve
pedir a Ele para te ajudar com qualquer coisa em que você esteja tendo um problema. Eu conheci uma moça numa loja, ela era uma vendedora ali, eu descobri que ela era cristã e eu fiquei curiosa sobre a remuneração dela. Eu disse: você recebe salário, aqui é a comissão, como funciona isso aqui? E ela disse: bem, na verdade temos um salário, mas temos que bater uma meta, e se não batemos esta meta, podemos perder o emprego. E ela disse: as coisas andam lentas ultimamente. Eu disse: bem, por que você não ora para que Deus lhe dê favor, para que Ele envie clientes para você? E ela disse: bem, isso seria correto? Pedir a Deus que me ajudasse com algo assim? Agora ela era cristã há 27 anos. E ela não sabia que ela podia pedir a Deus que desse favor a ela, que lhe mandasse mais clientes. Você não está tirando nada de ninguém, todos poderiam fazer esta mesma oração, mas se não sabem disso, não significa que você tem que ficar parado e não ter nada. Vamos, comece a pedir a Deus pelo favor dele e veja o que acontece. Quero dizer, eu amo isso, eu confio em Deus pelo seu favor. E eu vejo as coisas mais engraçadas e divertidas, tipo quando ele dá aquela piscadela para mim. Vamos, você não tem nada porque você não pede nada. Comece pedindo. Bem, se eu pedir a coisa errada, você não vai receber. Mas de qualquer forma eu pedi a Deus: ok, Senhor, eu peço que me ajude no boliche. E olha, eu comecei a fazer strikes, spares. E eu fiquei, uau, sabe? Eu me lembro de ficar tão empolgada depois de ouvir de Deus. E agora eu tinha essas coisas onde, ó Deus, eu preciso ouvir de você. Eu preciso de uma palavra sua, Deus. E então eu... E a gente faz isso e eu mergulhava na minha Bíblia e... Eu corria para o Dave: oh, você não vai acreditar, eu pedi a Deus isso, e foi isso que ele mostrou-me. E sabe, aquilo foi empolgante, até que eu comecei a receber coisas como: ai de ti, pecadora, tudo lhe irá mal. Você meio que sabe quando foi longe demais, quando teve que fazer 12 tentativas para tentar encontrar algo que você... Vamos lá, vocês estão aí? 12 tentativas para achar algo que você gostaria de receber? Bem, por que isso? Quando você é um cristão bebê e Deus quer provar a si mesmo para você, Ele fará algumas coisas chocantes, mas eu disse na noite passada e vou dizer hoje: quanto mais você anda com Deus, menos desse tipo de coisa você vai ter. Sabe por quê? Porque Deus espera que a gente cresça e amadureça e ouça, conheça o coração dele, que não precisemos que tudo o que temos que fazer ou não fazer seja dito para nós, porque à medida que você o conhece, e não me espanta que o apóstolo Paulo dissesse: meu objetivo determinado é conhecê-lo. Conhecê-lo. Este precisa ser o nosso objetivo número 1, conhecer a ele, conhecer o caráter de Deus, saber o que nós podemos esperar dele, aprender quando Ele está falando conosco ou como Ele está nos direcionando e nos guiando. Então eu não faço mais isso porque apenas é perda de tempo de qualquer maneira. Jeremias 33:3: clama a mim, eu te responderei e te direi e até mesmo mostrarei coisas grandes e poderosas, coisas que estão confinadas e escondidas, que você não conhece, não compreende e não pode distinguir. Agora, como eu disse, Deus falou com pessoas por toda a Bíblia. Então, agir como se Ele não fizesse algo que Ele faz não faz nenhum sentido para mim. Perguntaram a um grande homem de Deus, de fato, este era Dallas Willard, como ele aprendeu a ouvir de Deus. Ele diz: por meio de muitos erros. Portanto, ouvir de Deus é um processo de aprendizagem. E assim, então, se você vai aprender a ter esse tipo de comunicação com o Senhor, do qual eu estou falando com você aqui agora, número 1, você precisa saber que você nem sempre vai estar certo.
Mas quando você não estiver certo, não se permita pensar assim, bem sabe, eu vou me meter em problemas se eu continuar com isso. Quanto mais você trabalha com Deus e quanto mais você o conhece, mais você será capaz de discernir se o que você acha que está ouvindo é realmente certo. E quanto mais você conhece a palavra de Deus, então, mais você pode julgar o que acha que está ouvindo ou sentindo através da palavra. E não importa o que você acha que Deus esteja falando, se não estiver alinhado com a palavra, então não é Deus. Ok? Confie mais em Deus para falar com você do que você confia para ouvir a Deus. Alguns de vocês entenderam isso, mas é algo que me ajudou porque eu costumava tentar ouvir de Deus, ouvir de Deus, ouvir de Deus. E sabe, quando você entra em um desses modos, você acaba se confundindo e, na verdade, esta é uma oportunidade para o diabo tirar vantagem de você e tentar te enganar. E então o Senhor veio ao meu coração e disse, em vez de confiar em si mesma para ouvir de mim, confie em mim para falar com você. Porque veja, quando Deus fala, Ele tem suas maneiras de garantir que você saiba que é Ele que está falando. Então, alguns de vocês podem tirar muita pressão de si mesmo agora e dizer, em vez de ficar tentando ouvir de Deus, quando eu precisar saber de algo, Deus, eu vou te pedir, eu vou esperar você e até mesmo agradecer diariamente, porque você vai falar comigo no momento e da maneira certa, garantindo que eu não fique confusa e que eu saiba que é realmente você quem está falando. Não tenha uma ideia preconcebida de como Deus vai falar, porque Ele vai te surpreender. Então, quando você achar que descobriu alguma coisa, Ele vai fazer algo diferente. Tenha um coração pronto para obedecer ao que quer que Deus lhe disser. Você não poderá ouvir de Deus se tiver uma audição seletiva. Significa, eu não gosto, então isso não é de Deus. Nem eu gosto disso, então isso é de Deus. Amém? Se Deus não está falando com você, talvez seja uma boa ideia perguntar se você fez a última coisa que Ele te pediu. Agora mesmo estou fazendo alguns comentários, coisas que eu aprendi ao longo dos anos. Nesta tarde, nós vamos ver algumas coisas específicas sobre como Deus fala e como você ouve. Mas todas essas coisas são importantes. Por exemplo, você está tentando ouvir de Deus algo realmente importante em sua vida, mas está com raiva de alguém? Você não vai ouvir de alguém aqui fora o que está dentro de você? Se você está com uma alma totalmente bloqueada, com amargura, ressentimento, raiva, indignação e falta de perdão, você não vai ouvir de Deus. Se há algo que a igreja precisa fazer, é parar de ficar irritado o tempo todo com as pessoas. Vamos lá. De quem você tem raiva? Amém. Eu não ouvi tudo, mas parece bom. Sabe, eu gosto muito de pensar por um momento de manhã e de dizer a Deus, pelo que eu sei, Deus, eu não estou com raiva de ninguém. Eu não tenho nenhum ressentimento no meu coração. Eu não tenho nenhuma falta de perdão. Eu acho que nós precisamos começar todos os dias assim. Porque se você espera ter esse tipo de comunhão com Deus, essas são coisas que você não pode ter no seu coração. Todos me entendem aqui? Ok. Eu posso imaginar que provavelmente há mais pessoas aqui hoje, certamente mais assistindo pela TV, que você tem alguém na sua vida que você precisa perdoar. Provavelmente há mais pessoas assim aqui do que aqueles que podem dizer, eu não estou com raiva de ninguém. Quanto silêncio aqui. Ok. Como posso saber a vontade de Deus para a minha vida? Essa é uma das grandes, não é? O que Deus quer que eu faça?
A única maneira de descobrir é sair e experimentar as coisas. É tão fácil descobrir o que Deus quer que você faça com sua vida. E as pessoas se desesperam com isso. E sabe, elas suam por causa disso. John Austin, grande homem de Deus, que já foi para o Senhor, um missionário foi até ele uma vez e disse: eu estou tão confuso, eu não sei o que fazer. Eu fui chamado para o campo missionário, mas eu não sei se vou para o México, não sei se vou para a Índia, sabe? Não sei se vou para a África. E ele estava num dilema e não sabia o que fazer. E John disse: bem, faça algo, irmão, porque você não fica sem fazer nada. Sabe, muitas vezes ficamos tão confusos sobre o que achamos que devemos fazer que nós acabamos não fazendo nada, exceto ficar confusos. Em primeiro lugar, Deus não vai te dar algo para fazer que você odeie. Agora, Ele pode te dar algo para fazer que você preferiria não fazer, mas o seu dom vai se adequar. Seja o que for que Deus te dê para fazer. Ele não se deleita em mandar as pessoas para a derrota. Então, quando eu senti que Deus colocou um chamado na minha vida, obviamente eu não ia deixar de fazer a cama que eu estava fazendo quando Deus me chamou para ter um ministério mundial, sabe? E eu não sabia o que fazer. Então eu comecei apenas com alguma oportunidade na minha igreja, eu aceitei. Bem, levou 2 semanas para que eu e as crianças soubéssemos que não fui chamada para o berçário. Todos nós soubemos. Esse não era o meu dom. Para ser honesta, eu não fui chamada para os ministérios de ajuda. Eu tenho um dom para te fazer ajudar-me. Eu posso motivar as pessoas, eu consigo te colocar a bordo para me ajudar com as coisas, mas, sabe, se você derramar algo na fileira da frente, eu não serei aquela que vai descer aí para limpar. Mas eu posso dizer: eu sou boa nessa parte. Eu posso fazer isso? E deixe-me dizer, não há nada de errado em conhecer a si mesmo. Vamos lá, você precisa conhecer a si mesmo e parar de tentar se encaixar na caixa de alguém. Você não vai ser outra pessoa. Você tem que ser você. E todos nós temos diferentes dons, porque todos nós somos necessários, somos todos parte de um corpo que deve funcionar em conjunto. Mas não podemos ter ciúme dos outros, ser ressentidos, invejosos, competitivos, em concorrência. Você precisa descobrir o que você deve fazer e depois ir e fazê-lo. Eu tentei o evangelismo porque a nossa igreja era muito forte em distribuir folhetos na rua. E eu ia, Dave, eu e os nossos filhos, no sábado de manhã em St. Louis, no inverno, entregando folhetos e as pessoas xingavam e arrancavam das nossas mãos e, sabe, eu não gostava disso. E aí você passa por todas essas coisas que o diabo te faz passar, te acusando de que você não se importa com essas pessoas que estão indo para o inferno, você não está disposto a ser envergonhado, você tem que sair e falar para as pessoas, sabe, esse não é o meu dom. Eu conheço pessoas que poderiam entrar no elevador e fazer alguém ser salvo antes de chegar no andar. Mas é diferente se eu falar com elas, porque isso não sou eu. E está tudo bem. Você não precisa ser o que alguém é. Você pode imaginar o alívio que você vai ter se acreditar em mim hoje? Bem, eu não deveria testemunhar? Sim, você deve testemunhar. Mas veja, Deus usa todos de maneiras diferentes. É por isso que eu digo muito às pessoas: testemunhe o tempo todo, mas use palavras somente quando necessário. Em outras palavras, mostre o amor de Cristo para as pessoas, e então elas não poderão negar o quanto Deus é real em sua vida. Bem, Deus quer te guiar por todos os dias da sua vida. Eu sugiro que você comece acreditando que você pode ouvir de Deus e também esteja disposto a fazer aquilo que Ele te diz para fazer. Como ouvir a Deus é algo que todos nós temos que aprender. E aprendemos através do estudo e pela experiência.